Eu estava imaginando há pouco se esse debate tivesse sido feito 30 anos atrás. A situação que hoje o Brasil estaria. Talvez até não tivéssemos tido um crescimento tão grande. Talvez até não tivéssemos conseguido uma infraestrutura como nós temos. Mas certamente o edifício, ainda que menor, seria muito mais sólido. Hoje, creio que é uma unanimidade, o edifício Brasil está balançando. E eu vou votar a favor da PEC por algumas razões. Primeira razão, porque eu quero o servidor público recebendo seu salário no próximo mês, no próximo ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E se nós não ajustarmos as contas, nós não vamos pagar os salários. Ou vamos fazer aquilo que combinamos ao longo de décadas, pagamos com dinheiro falso da inflação. Porque o dinheiro da inflação é um dinheiro falso, não é 100% falso, é falso na proporção da inflação daquele ano. Eu quero os professores do Brasil recebendo seus salários em dinheiro sólido. Eu quero os aposentados recebendo. Por isso, vamos ter que fazer uma reforma da Previdência. E, por isso, temos que definir que não gastaremos em alguns setores tanto quanto se deseja. Vamos ter que escolher lugares onde gastar. Por isso, eu quero essa PEC, eu voto nela, pelo crescimento político que o Brasil vai ter na hora de fazer o orçamento. Porque aqui hoje, o orçamento, vamos falar com sinceridade, é uma farsa. Eu lembro que nos meus alunos da UNB, eu dizia, se um dia for parlamentar, eu vou vestido de guerrilheiro para a reunião da comissão de orçamento. Porque é lá que está a briga, não é mais na Sierra Maestra. Eu fui a uma e não quis ir mais. Não só pela farsa, mas até pelo risco de que, de repente, chegam pedindo a assinatura da gente para uma emenda que daí a algum tempo se descobre que era uma maracutaia. Eu quero que a Comissão de Orçamento trabalhe com a verdade, com a realidade, e que aí possamos juntar quem está de um lado e quem está do outro. Eu defendo a educação. Essa PEC vai permitir saber quem é a favor da educação. Porque agora não vai bastar querer mais dinheiro para a educação, não. Vai ter que dizer de onde tira. E aí que a gente vai ver quem realmente está com a educação. Quem foi capaz de dizer, esse ano não é possível fazer estrada, vai fazer escola. E ter a coragem de fazer isso. Ou, eu prefiro dizer, esse ano vamos ter que deixar as estradas para o setor privado. E vamos pegar dinheiro que seria para estradas que o setor privado faça e colocar nas escolas. Vai haver o fim da ilusão, da mentira que tem tomado conta. Eu sou a favor também, porque eu acredito na aritmética, que diz que 1 mais 1 igual a 2. E não é possível 3 com 2. Como eu disse ontem aqui, eu, talvez pela deformação de engenheiro, aprendi que um tijolo, se você usa para uma parede, não usa para outro. A não ser, porque a economia é diferente da física, que a gente dilua o tijolo na água e faça 2, mas as paredes cairão. E é o que a gente vem fazendo, diluindo um tijolo para fazer 2 frágeis. Eu votarei, e aqui é uma questão de coerência, porque em 2011, nessa tribuna, eu fiz um discurso que transformei num pequeno livrinho que se chamava A Economia está bem, mas não vai bem. E listava 15 itens que levaria à situação que nós estamos vivendo. O último era a euforia, o excesso de otimismo. E, lamentavelmente, aconteceu aquilo que diziam na época que era pessimismo, que era negativismo. Eu sou coerente. Se eu alertei que isso ia acontecer, porque se gastava mais do que se deveria, pela irresponsabilidade, agora eu tenho que votar pela responsabilidade. Eu sou também a favor da PEC, que ela vai acabar com uma coisa chamada contabilidade criativa. E eu fiz aqui uma audiência, Sueto foi um dos palestrantes sobre contabilidade criativa. E se dizia que não existia isso.
se viu que existia. Vimos que as próprias pedaladas eram uma forma de contabilidade criativa. A PEC vai acabar com contabilidade criativa que engana o país. Eu vou votar pela PEC porque numa economia capitalista, e hoje, tirando a Coreia do Norte, todas são, uma economia só cresce com investimento privado. Esse investimento privado só vem com taxa de juros baixa e com credibilidade na economia. E só com a PEC como essa é que nós podemos dizer que haverá credibilidade e se conseguirá baixar a taxa de juros. Eu vou também votar na PEC porque haveria uma outra saída. Não paga a dívida, gente. Gasta-se tanto dinheiro com a dívida, porque não se usa isso para pagar salário, para outras coisas. Mas isso seria uma tremenda irresponsabilidade. Collor tentou, Sarney tentou, com moratória e com sequestro. Não dá certo. Não daria certo estatizar o sistema financeiro e dizer agora o sistema financeiro é do povo brasileiro. Não pagaremos juros. Não dará certo. O país vira um pária internacional na economia, a credibilidade se esvai ainda mais. Eu vou votar também porque seria difícil da gente levar adiante o país que, a meu ver, e fui chamado a atenção disso quase 2 anos atrás por uma grande figura, o país está caminhando, a meu ver, para uma desarticulação, desagregação social, pela violência urbana, pelo desemprego, por partidos sem convicção, sem propostas, uma juventude sem utopias. Nós estamos caminhando para uma Síria sem bombas. É preciso pôr uma ordem nisso. E a ordem não pode ser na política, por militares, por ditadores civis. A ordem tem que ser na economia. Muito mais saudável por ordem nas finanças do que por ordem na política de forma autoritária. Eu creio que esse é um caminho para colocarmos ordem nas finanças. Agora, ao mesmo tempo que eu tenho esses pontos, eu tenho 4 preocupações com a PEC. Primeiro, é que eu não estou vendo ainda com clareza o desarme dos gatilhos que aumentam gastos automaticamente previstos dentro da própria Constituição. As conversas que eu tenho tido com os que fizeram a PEC dizem que sim, mas eu ainda vejo gatilhos que vão disparar aumentos de gastos. E aí, nós podemos caminhar para a pior de todas as situações. Nem mesmo a inflação poder ter. Ter que reformar a Constituição para poder atender a Constituição nos gatilhos que ela tem. Esses gatilhos que vão empurrar o teto a tal ponto que um dia ele pode romper. E aí, para romper, tem que fazer uma reforma da Constituição. E sabemos como isso pode não acontecer, pelo menos rapidamente. Eu temo que continue funcionando no Brasil, depois da PEC ainda, ou talvez até mais, eu temo que continue funcionando a tendência suicida das corporações no Brasil. E que a tendência suicida das brigas de corporação, de juízes, de trabalhadores do ABC, de professores, todas as corporações, essas brigas que carregam a tendência suicida terminem rompendo a própria PEC ou forçando algo grave que é a reforma da Constituição para salvar o impossível de cumprir dentro do teto. E aí, eu temo, e aqui é um recado para o governo, para o presidente da República, eu temo a falta de capacidade demonstrada até aqui pelo governo para convencer o povo brasileiro da importância dessa PEC. Eu temo que o presidente Temer e o governo esteja conduzindo o processo da mesma forma que os governos anteriores conduziram. Eu temo que eles estejam conduzindo da mesma forma, aprovando aqui sem se preocupar com o que o povo pensa. O PT fez isso, Fernando Henrique fez isso. A preocupação aqui dentro e não lá fora. Não estou vendo o presidente envolvido e com capacidade de convencimento
de que o Brasil precisa disso para ser salvo. Eu temo também a falta de credibilidade do governo por pequenos gestos, como esse de antes de ontem, de manter Gedel como ministro. Isso tem um impacto, não na aprovação aqui, mas tem um impacto na credibilidade da opinião pública sobre o que o presidente e o seu governo vai fazer. Pois bem, com essas preocupações e com aquelas razões, eu vou votar a favor da PEC. Como mais uma dessas que a gente de vez em quando diz, última tentativa de encontrar um caminho para o Brasil caminhar. Vou votar com o convencimento de que pode ser até um desastre completo do ponto de vista eleitoral. Pode ser o fim da minha carreira política, por perder grande parte das bases que sempre me apoiaram. Mas aqui não está em jogo se eu vou ser ou não reeleito, se eu vou ser ou não eleito para outra coisa. Está em jogo votar conforme eu acho que o Brasil precisa. E o Brasil está precisando de algo difícil, duro, como essa proposta. E, finalmente, eu voto com a convicção de que a gente vai aumentar recursos para a educação. Não só porque a luta vai permitir, mas porque, e eu provo aqui como se pode fazer isso. Concluo em 30 segundos, senador. Não precisa um minuto. Basta dizer que os recursos do Fundeb, que vão para salário de professor, só serão pagos para professor em sala de aula, que a gente já dobra o piso salarial do professor. Mas aí a gente vai ter que convencer os nossos colegas de que, sim, educação é sinônimo de sala de aula. Vai ter que convencer que o secretário pode ser um funcionário, para que o professor, que hoje é secretário, assuma uma disciplina. Tem onde tirar o dinheiro de outras rubricas e tem como, dentro da educação, funcionar melhor com os recursos atuais. Por isso, votarei a favor, com a consciência de que estou prestando um serviço ao meu país. Preferia não votar nisso, mas é necessário e eu farei.